Então, eu quero dar algumas implicações porque que a historicidade de Adão é tão importante e porque crer num Adão, uma pessoa real, um passado real, histórico, criado exatamente como está descrito na palavra de Deus, porque isso afeta de maneira positiva e como é que isso atrapalha a leitura da Escritura e a maneira como nós interpretamos a realidade. Então, aguenta aí. Quando a gente pensa sobre a historicidade de Adão, há duas vertentes. A primeira delas, a gente deveria trabalhar em termos de ortodoxia. Então, aqueles que creem num Adão que não é histórico, um Adão representativo, figurado ou ilustrativo, esses acreditam que isso é fora da ortodoxia. Não aparece no crédito dos apóstolos, o crédito apostólico, primitivo, não aparece nas lutas ao longo da história da igreja. Somente agora virou uma dificuldade. Então, por muito tempo, as pessoas puderam crer e serem considerados ortodoxos. Não se fala sobre a historicidade de Adão como se fala sobre a trindade ou a divindade de Cristo, a personalidade até do Espírito Santo. Então, a gente não precisa considerar isso, alguns vão dizer, como central, e esses que não defendem a historicidade de Adão devem ser aceitos dentro do arraial evangélico, porque eles são tranquilos e isso não afeta a salvação deles, nem atrapalha a compreensão do evangelho e coisas assim. Do outro lado, estão aqueles que acreditam que isso é parte da ortodoxia. Entre eles, estou eu. Eu acho que atrapalha a compreensão da ortodoxia porque, não por causa da historicidade em si, Adão ele aparece como um representante, Adão ele funciona de outras maneiras, existe uma retórica literária para a pessoa de Adão, mas se ele não for histórico, conforme aparece na Escritura, isso fere como consequência a maneira como nós lemos a Escritura. Ela afeta, então, a palavra de Deus como palavra de Deus, como aquela autoridade para dizer como as coisas de fato aconteceram e da maneira como aconteceram. E por conta disso, eu acho que a crença no Adão histórico, ela deve ser compreendida como literal e deve compor essas doutrinas cardeais ou doutrinas dentro de uma ortodoxia cristã. Eu não estou dizendo que as pessoas que creem num Adão que veio de um macaco com um ancestral comum com os bichos, eles não podem ser salvos. Mas se não afeta a salvação deles, vai afetar grandemente a santificação e o potencial que eles terão ao longo da vida para brilharem no meio dessa geração pervertida e corrupta, porque eles acabam drenando a energia da autoridade da palavra de Deus, de dizer como as coisas de fato aconteceram. E aí você pode pensar, não, mas como assim? A gente pode entender a Escritura, Gênesis 1 a 3, como sendo histórico? É preciso ler dessa maneira? Ou pode ser compreendida apenas como uma literatura, e sendo literatura conforme os padrões do Oriente Médio Próximo, ela atende a uma outra possibilidade, que é descrever aí um mito e as outras coisas aí. Quando a gente pensa em história, a gente precisa entender que o conceito de história não é um conceito de gênero. Escrever história não é escrever prosa. Por exemplo, o Salmo 105, que é um salmo que fala sobre o Êxodo, ele fala sobre o Êxodo de maneira poética, mas ele descreve as pragas, só 8, quando na verdade ocorreram 10, de uma maneira bem floreada. Mas porque se refere ao mundo real, eventos no mundo real, então isso é histórico, porque história se refere muito mais a uma referenciação ou a que você faz referência, uma maneira de se referir a algo concreto que existe no mundo real. Quando eu faço isso, eu escrevo história. Isso pode vir em poesia, isso pode vir em prosa, isso pode vir conforme o gênero que eu queira utilizar. Mas falar de algo que aconteceu na história, no mundo real, o nome disso é história. Então, quando Gênesis escreve o que aconteceu, mesmo que haja recurso literário aí, floreio, ele se refere a algo que aconteceu, da maneira que aconteceu.
É assim que a Escritura diz. Em 1 Crônicas, capítulo 1 até o capítulo 9, o povo está retornando, passou o cativeiro, o povo quer saber a sua história. O que aparece lá? Aparece a genealogia do povo que voltou, começando com quem? Com o primeiro personagem, o primeiro homem criado pela mão de Deus de maneira instantânea, não produto, resultado de hominídeos que evoluíram. Mas Adão está lá, Adão e os seus filhos. E deles vieram os outros e até gerarem os outros personagens tão históricos quanto esse. Essa ideia genealógica de registrar a história do povo volta lá em Lucas. Lucas capítulo 3, exatamente ali no final, a genealogia de Jesus remonta a Adão. Tá, como é que eu sei que Jesus é histórico? Como é que eu sei que José, que Maria, como é que eu sei que Asa e todos os outros nomes que aparecem lá são históricos? Se Adão aparece lá como o primeiro, mas não é histórico, é só uma representação, uma ilustração, nome que deram a algumas pessoas e tal e por aí vai. A gente precisa compreender esse conceito de história não como igual a gênero, mas como uma maneira de descrever algo, um evento que aconteceu no mundo real que existe. Quando eu faço isso, eu me proponho a fazer história, mesmo que utilizando de outros meios. E a genealogia, todas elas depõem pelo fato de que Adão, ele foi compreendido, foi mencionado como personagem histórico. Então, aqueles que se opõem à historicidade de Adão, eles estão indo contra Moisés, Jesus, Paulo e Lucas. Eu fico do lado deles, você pode ficar do lado de quem você quiser. Segunda coisa, existe a ideia de uma neutralidade científica, né? Existe um consenso científico cada vez mais crescente que um par de seres humanos não poderia dar conta de toda a diversidade, que existia um grupo e desse grupo então surgiu aquele negócio do Adão crossomático, né? Não, o Adão alguma coisa assim e a Eva mitocondrial. Então, e aí é uma maneira de explicar. Agora, lembra que a ciência, como a gente entende hoje, não são fatos brutos, talvez até devesse ser, mas são fatos ou a tentativa de olhar essas informações que derivam da realidade, do mundo que Deus fez e interpretar esses fatos. Eu acho que o problema está quando vai para o campo da interpretação. Então dá-se muita autoridade a esse consenso, enquanto a Escritura, conforme está sendo lá, precisa se adequar a essa aqui. E a pergunta é por quê? Para aqueles que são cristãos, eles não deveriam nunca achar que eles se contradizem, mas que são dois livros, o livro, a Palavra de Deus, e o livro da criação. Esses dois, quando devidamente interpretados, eles vão não lutar um contra o outro, mas complementar-se. Então essa história de que ciência é imparcial, que não há pressuposição, que não, essas coisas não existem, tá bom? E aí você precisa ser consciente pelo menos dessas pressuposições, aonde você começa. Normalmente aqueles que creem num Adão não histórico ou mitológico, eles começam da ciência ou do consenso científico, eu vou dizer assim, e não das informações conforme aparecem lá. A interpretação que eles dão para a informação acabam favorecendo e aí eles colocam esse consenso científico acima da autoridade da Escritura. Não será a primeira vez. Eu sei que a gente tem algumas dificuldades para explicar, eu reconheço como é que essa diversidade surgiu. Mas essa não é a única maneira de dizer que a Escritura, conforme está sendo lá, foi insuficiente ou incorreta ou não deve ser interpretada de maneira literal. E aí chegamos para a terceira crítica. A terceira crítica é assim, aqueles que acreditam num Adão histórico, ou a ideia mais arquétipa, representativa, ilustrativa, essas coisas assim, John Walton, Lane Craig e outros do Biologos, eles tentam explicar a maneira como está escrito lá em Gênesis como sendo uma acomodação da linguagem. Lembra isso? Muito esperto, né? A ideia da acomodação da linguagem. Então a linguagem foi utilizada usando o referencial humano para descrever uma realidade que ele pensou. Então Deus, de alguma forma, ele precisou acomodar, descer as categorias de raciocínio humano para que as coisas fizessem sentido. Então ele não descreveu de fato a realidade como são, mas como poderiam ser compreendidas na perspectiva de quem estava vendo, registrando e coisas assim. Existia uma acomodação
da linguagem. E a gente acredita nisso. É claro que precisa existir uma acomodação da linguagem, mas quando, até que ponto a acomodação da linguagem é uma explicação legítima? Quando é que ela transgride a limitação da acomodação da linguagem para ser um subterfúgio utilizado para torcer a escritura e fazer a escritura dizer o que eu quero ver. Então, se eu utilizar a acomodação da linguagem para explicar tudo que contradiz o que eu acho que deveria ser, então a Bíblia ela pode dizer qualquer coisa. Qualquer coisa. Que eu posso dizer, não, aqui é uma acomodação da linguagem, aqui aconteceu isso ou aquilo. Então, muito cuidado com a acomodação da linguagem levada às últimas consequências. A Bíblia precisa dizer que ali foi uma acomodação da linguagem e não parece ser esse o que nós vemos em Gênesis. A gente não vai dar para ver todas as razões hoje, mas aí vocês ficam esperando aí, a gente vai ver as implicações no próximo vídeo, tá bom?